PC Freitas, atendimento. Me fala, PC. Primeiro, obrigado por ter vindo. A honra é minha. Obrigado por estar dividindo sua experiência, sua sabedoria aqui com a gente. E PC Freitas, me conta uma coisa, PC. PC, quanto tempo de atendimento? Flávio, 35 anos. Eu comecei em 1984 como estagiário de uma área de marketing direto. Olha só. Como atendimento já. Como atendimento. Na época que provavelmente quem está ouvindo aqui não tinha nem nascido, que era máquina de escrever, não tinha computador. Eu fazia um papel também de office boy, faturamento. A gente era multidisciplinar na época já. Hoje a gente é multidisciplinar com outras coisas. Né? E a gente vai chegar lá. Mas, cara, na verdade, o atendimento... O atendimento é um dos pilares, né? No início da comunicação das agências e, enfim, da comunicação comercial, era o atendimento e a criação. Sim. Eu acho que esse é o pilar básico de toda agência desde o início das agências, não é? Exatamente. É como se fosse atualizar para hoje, como se fosse o homem de negócios e o profissional de criação. Quer dizer, essa junção é que começou a viabilizar a construção, a formação das agências, geração de negócios. E não adianta, né? São coisas específicas. Em todo o Brasil a gente viaja pelo Brasil todo e a gente conhece várias agências de todo o Brasil. E essa figura do atendimento sempre está presente, a figura da criação sempre está presente. São os pilares, ou seja, eu e você aqui a gente podia abrir uma agência porque totalmente. A gente daria conta ali, não teria o que... Aliás, uma boa ideia, podemos conversar depois. E no começo, como é que foi? Como é que foi a emoção? Você foi, assim, de cara, você já sabia que você queria esse atendimento? Quando foi que bateu em você... gosto de fazer isso, curto fazer isso. Eu na verdade, eu nunca tive muita dúvida do que eu queria fazer, né? Eu até cheguei a fazer aqueles cursos de, como é que chama? Aqueles cursos de que você vê para onde você pode se moldar mais, enfim, eu lembro que eu fiz isso. Mas tinha uma coisa de publicidade que me encantava muito, que era entender como quando eu via na televisão, você via um anúncio, como é que aquilo era feito, né? Isso me levou a querer entender melhor. Nessa época, 84, realmente TV era televisão, rádio, jornal e revista, que são meios hoje que estão em profunda transformação. Né? Exatamente. Mas no começo era TV aberta, não tinha TV a cabo, não tinha nada do que você tem hoje. Era uma coisa... E quando você entrou na agência, você já sabia que você queria ser atendimento ou isso foi acontecendo? Não, isso foi casual. Assim, meu pai, na época, conhecia uma pessoa que era diretora de uma agência de marketing direto da Ogilvy, que seria hoje o grupo Ogilvy, que é bem forte. E ela acabou me dando a oportunidade de entrar e eu entrei meio que um atendimento office boy. Tudo, né? Faz tudo. Eu comecei muito numa área mais que seria uma área mais comercial. Eu lembro que eu ia buscar cheque, eu ia pagar conta, porque, gente, não tinha, era tudo analógico, né? Que se a gente fosse entender hoje, era tudo feito com carbono, com vias. E eu toquei piano e fiz curso de datilografia. Então, isso na época me deu uma vantagem. Né? Eu era muito rápido em datilografar e não sei o quê. Isso acabou meio que me ajudando um pouco também a começar a crescer por aí. Né? Quando você entrou nessa empresa, e os seus próximos passos foram quais? Assim? Quando você subiu para atendimento mesmo? Como é que foi? Aí foi inclusive dentro da própria agência. Eu estava numa área que na época era marketing direto, que se fazia muito folheto, aquelas malas diretas grandes que ia pelo correio. Enfim, era aquela coisa mais bem analógica mesmo. Sim. E aí eu acabei indo para o que era a Standard Ogilvy, que é uma agência de publicidade, que hoje é a Ogilvy, né? E eu fui fazer o lançamento do cartão American Express no Brasil. Uau! Foi meu primeiro trabalho. Na época eu tinha o cargo de contato. Me explica isso, essa palavra contato. Quando eu comecei também no interior, na DLM Rosane em Rio Preto,
era o contato, era o quê? De contato comercial, Contato, não é isso? eu acho que vinha muito da questão da origem, né? Você faz o contato com o cliente, você era a pessoa que fazia Um contato com ele. contato com ele, a relação. Então, eu acho que isso tudo acabou meio que marcando a função, né? Então, eu comecei como contato, hoje isso já não existe mais. E aí a própria profissão foi evoluindo e foi se renominando. Né? Essa evolução, vamos pegar um pouco por aí. É engraçado, né? Mas é importante também, né? Super. A nominação daquilo que você faz evoluir, né? Tinha contato. Depois passou a ser... Passou a ser assistente ou executivo de conta, que hoje as pessoas falam como executivo de conta, que é, na verdade, uma faixa, é uma função mais no começo da carreira de profissional de atendimento. Né? Depois surgiu o supervisor, que, na verdade, já tem, pelo próprio definição da palavra, ele já tem um papel mais importante de estar olhando, supervisionando os processos. Aí você tem o nível de gerente, que também, pela própria definição, gerencia mais, começa a ter mais função, até o diretor. Que basicamente essa é a composição hierárquica, vamos dizer assim. Isso do atendimento. Do atendimento. Mas tem uma outra nomenclatura, não é? Apesar de hoje do grupo de atendimento ser grupo de atendimento. E-negócios. E-negócios. É essa mudança que... Isso até eu posso comentar, isso foi bem importante, porque se a gente for entender a origem do profissional de atendimento, como você começou no começo, assim... se você pegar a origem da publicidade, o atendimento ele era muito a questão do relacionamento com o cliente, ele era o dono do cliente, teoricamente, da conta. Para onde o atendimento ia, ele levava a conta, porque ele tinha uma relação quase que pessoal com o diretor, com o presidente daquela empresa. Provavelmente pelo fato de se dedicar muito, de entender o negócio do cliente. E aí ele viabilizava a estrutura, né, que era criativa, a mídia, etc., para poder atender a demanda de comunicação. Né? E isso acabou fazendo com que o atendimento, no passar dos anos, na minha opinião, na opinião de muita gente, acabasse ficando com um papel muito operacional. Muita gente falava assim, o profissional de atendimento é aquele profissional que leva e traz. É o que leva o layout, que é aquele... Né, que é o layout, que é a campanha. Campanha, enfim, e leva roteiro. A prova atrás. A contribuição dele é meramente operacional. Né? E a gente foi percebendo que o papel desse profissional, com o passar dos tempos, né, com a própria transformação que a comunicação vem passando, ele também começou a entrar um pouco mais na área relacionada com negócios, com geração de negócios. Então, PC, se você quiser tomar sua água, fica à vontade. Eu vi que você ia tomar. PC, o que é engraçado é isso, porque se a gente pegar no começo, né, antigamente, o contato, o atendimento, ele era focado no business. Tanto, como você falou, que muitas vezes ele ia para uma outra agência e levava a conta. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque se eu tenho uma empresa e tenho uma pessoa que é especialista na minha empresa, eu tenho um bom relacionamento, essa pessoa é profissional, faz sentido eu seguir essa pessoa, porque imagine começar de todo um processo de conhecimento. Exatamente. É muito complicado. Exatamente. Só que isso, pelo que você está falando, isso é importantíssimo, né? Isso, sei lá, anos 40, 50, 60, 70 era assim, 80 também era assim. Depois começou-se a ter os executivos, né? E essa característica do contato e do atendimento, de ser o dono da conta, modificou um pouco. Veio uma outra era. Veio, inclusive, que eu acho que foi o seguinte, uma era, inclusive, que houve uma transformação muito significativa, acho que na década de 90, principalmente, que você começou a ter a liderança das agências, até então, era mais área de atendimento. Perfeito. O profissional de negócios. E aí, de repente, essa liderança começou a passar para um dos criativos, que se percebeu que o criativo, por seu talento, sua capacidade de gerar ideias e transformar negócios de cliente, né? Se a gente for olhar campanhas memoráveis que foram feitas ao longo da história, mudou a relação, inclusive a relação com o próprio cliente. Né? O profissional de criação acabou tendo um pouco esse protagonismo na relação com o cliente. Né? Então, aí você vê na grandes época exemplos, grandes exemplos como Austin Oliveto, o próprio o próprio Nizam Guanais, Nizam Guanais. E
poxa, tanta gente grande que... E agora deu a volta e voltamos ao início, porque quando você coloca hoje que a nominação, a nomenclatura correta é atendimento e negócios, é como se a gente voltasse às origens no sentido assim, poxa, você precisa entender profundamente o business do cliente. Você precisa entender as dores dele, você precisa entender o contexto que ele está inserido, você precisa entender o segmento que ele atua, né? Inclusive, eu acho que o papel da gente é até alertar ele, dizer você precisa evoluir, o que você precisa fazer. Hoje, eu costumo dizer para quem trabalha comigo, enfim, até no grupo de atendimento lá que eu faço parte, que assim, não existe mais briefing. Né? O briefing hoje... Está sempre aberto. Está sempre aberto. Tá ele é estruturado. Eu acho que é até natural. Quanto mais você está envolvido com o marketing de uma empresa, de um cliente, mais você vai entender daquilo e mais capacidade de contribuir e de criar, de ser assertivo naquilo que você está recomendando é maior. Fala uma coisa, PC, como que é hoje um bom briefing? Hoje, para você escrever um bom briefing, você estava falando, por exemplo, que, poxa, hoje não tem briefing. Na verdade, as oportunidades estão aí, o atendimento de negócios precisa ficar... O atendimento em negócio precisa ficar esperto, porque a qualquer momento pode ter uma oportunidade ou uma ameaça. Isso, não é? Isso. Mas hoje, mesmo com tudo isso, de vez em quando é preciso escrever um briefing, é preciso contar isso para a equipe criativa. Não tem dúvida. Qual que é a arte de se escrever um bom briefing? Eu acho que ela parte de o Júlio Ribeiro, que foi um profissional acho que dispensa apresentações aqui, mas... Eu acho que para as novas gerações sempre é importante Júlio Ribeiro dizer quem foi Júlio um dos Ribeiro. Principais publicitários do Brasil, infelizmente já falecido. Ele foi uma pessoa de planejamento / atendimento e ele tinha uma capacidade de criar perguntas e buscar respostas que não existiam, que era uma coisa absurda. Assim. Isso para uma pessoa que começou uma agência aos 40 anos de idade. Isso que eu acho que é louvável. A Talent. Ele faleceu com 83, 84, se eu não me engano. Então, ele chegou... Inclusive, a Talent foi vendida para o grupo Publicis como um dos maiores negócios de comunicação do mundo em termos de valor, em função de tudo aquilo que ele gerava. E ele falava uma coisa que eu concordo até hoje, que assim, o cliente ele precisa dizer para a gente o que ele quer que aconteça. Essa premissa é do cliente, é do anunciante. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu sou cliente, eu preciso dizer para o atendimento, para a agência, eu preciso dizer qual que é o meu objetivo. Ou quero vender mais, ou quero awareness. Exatamente, eu quero awareness, eu quero falar com um público que eu não falo até hoje, ou eu preciso aumentar a minha distribuição. Enfim, a premissa do que tem que acontecer tem que vir da empresa, porque isso está totalmente atrelado com os objetivos de negócio dela. Né? Seja negócios que estejam relacionados com venda, seja negócios que estejam relacionados com valor de marca, que também é faz parte do business. Completamente. Né? Então, você pega, por exemplo, Coca-Cola, a marca da Coca-Cola vale muito mais que o business da Coca-Cola. Né? E você não precisa... E eles fazem um trabalho de marca incrível e permanente. Né? Assim como você tem produtos, você tem marcas que fazem produtos, fazem uma propaganda um pouco mais varejo, mais vendedora, enfim, cada um tem um objetivo. Então, acho que um bom briefing, na minha opinião, ele nasce de uma premissa que tem que vir do anunciante, que é o que eu quero que aconteça, entendeu? E aí, a partir daí, eu acho que, óbvio, que quanto mais informação você tiver, quanto mais definições, né? Eu acho que hoje acontece para quem vai começar... Né, para quem está entrando na profissão, é importante entender que hoje também você tem estruturas muito hierárquicas. Hoje você tem... eu sou de uma época, de uma geração que trabalhava com empresas de dono, né? Que é um pouco diferente. Quando você tem uma empresa de dono, você tem... O objetivo é mais definido, ele sabe o que quer acontecer. Hoje você tem empresas que fazem parte de grupos, então... mas no interior do Brasil e por todo o Brasil, você tem muita empresa de dono. Muito. Que ele pede, ele sabe. Ou seja, entender as dores do dono é fundamental. Fundamental. E se você ainda tiver a oportunidade de estar perto dele, de conversar com ele...
é muito melhor ainda. Como que, a partir do momento que você escreve um briefing, tem uma história muito interessante de alguém, não sei quem, comparou o briefing com laranjas. Sim. Né? O cliente pediu, né? Isso a gente ouve muito, né? Em todo lugar. Não, mas o cliente pede para fazer marca, ou seja, ser mais conhecido, pede para vender mais, e tudo isso numa mesma campanha. É a história das laranjas, né? Tem a história das laranjas que alguém pediu isso, ou das bolas de tênis com o David Ogilvy, eu acho, que alguém pediu várias coisas para um publicitário e ele pegou 2 laranjas, uma laranja tacou, uma bola e tacou, e a pessoa consegue pegar, mas se você pega 3 bolas ao mesmo tempo e taca... É maravilhoso. Você não consegue pegar, você vai pegar uma provavelmente. E 2, 3 vão cair, né? Ou seja... E como que funciona nessa arte de fazer o briefing, de você também entender o que o cliente quer, mas também você dizer não para o cliente? Como que é isso? Dizer não, ou então guiá-lo para ter uma decisão. Olha, você quer tudo não terás. Então, acho que isso parte de uma premissa, Flávio, fundamental, que é o quanto você conhece o negócio do cliente. A partir do momento que você conhece, que você entende onde ele está, o que ele faz, o que ele precisa, é muito mais fácil, muito mais tranquilo você recomendar isso para ele. E se ele entender, ele vai te respeitar, né? Porque ele vai perceber que você conhece, que você tá falando coisas, ou você está recomendando coisas que fazem sentido, né? Além de você ser um especialista naquilo que você faz, é muito importante você recomendar para ele o que fazer dentro do segmento que ele atua ou do objetivo que ele precisa, né? E daí você vê, né, que é uma coisa que não tem jeito, né? Publicidade é time, é turma. É turma. E tem a turma que faz anúncio, mas tem que ter a turma que entende do business do cliente. Não, tudo. E quem faz o anúncio tem que também saber entender o que ele está fazendo ali. Por que ele está fazendo aquilo, né? Exato. Entender também... É um pouco isso, né? Hoje em dia... principalmente em algumas escolas, na África era uma escola assim, a gente tinha que entender muito do business do cliente, porque para você não dar bola fora, né? Para você saber o tom de voz, mesmo a criação tem que entender um pouco. Tem que entender não profundamente, tanto quanto, mas ela tem que estar contextualizada, porque senão você vai criar... É que nem você querer vestir uma pessoa que quer botar um terno bacana, você quer colocar ele numa roupa colorida, entendeu? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, assim, se você não conhece o estilo, se você não sabe o que a pessoa precisa, fica complicado você atender. Né? Eu tenho uma admiração tremenda pelo atendimento, porque o atendimento ele tem que ter o dom de saber falar não para cliente. Fala sim, óbvio. Fala sim, mas fala não também. Falar quanto custa, né? Falar assim, falar cliente, não, às vezes é falar sim, entendeu? É isso que Como é isso? Porque assim, muitas vezes quando você fala o não, você está explicando para ele que aquilo que ele não deve fazer é o que ele deve fazer, entendeu? Olha só. É muito complicado hoje, porque assim, é o que você falou, acho que o exemplo que você colocou das bolinhas é perfeito, porque hoje a tendência das pessoas é querer resolver tudo junto, né? E é natural. Hoje as pessoas, se você for entender, né, acho que isso acontece em qualquer lugar, né? A dinâmica das coisas tá muito mais acelerada, o nível de informação que chega, o acesso à informação que as pessoas têm. Então, às vezes isso pode gerar uma certa confusão na hora de você elaborar um briefing e você fazer um pedido, né? Eu acho que o papel do profissional de atendimento aí é justamente entendendo o negócio, o contexto, o mercado, ele pode ser é como se fosse um bom médico, sabe? Você não vai receitar 4, 5 remédios, você vai receitar um remédio para um de cada vez, né? Porque a coisa tem que ser resolvida. E é interessante, se de um lado o atendimento tem que ter a sabedoria ou a malemolência ou o jogo de cintura, além do conhecimento, né, e empatia para falar isso para o cliente, do outro lado, ele tem que também fazer a intermediação, que é basicamente uma intermediação, com a turma da criação. Da mídia, do planejamento. Do planejamento. Às vezes, se for o dono da agência, ok, mas se não também do dono da empresa. Total. Do dono da própria agência. Como que é esse... É o que? É uma missão? O que é isso? Eu vou falar uma... Madre Teresa de Calcutá, o que é isso? Eu vou te falar uma coisa que eu acredito muito, que assim, que eu tenho definido isso
é uma crença. Eu acho que assim, a natureza do profissional de atendimento, para mim, é relacionamento. Né? Então, assim, já tem uma premissa aí. De você se sentir bem, você precisa saber se relacionar. Isso, para mim, passa por gostar de pessoas. Sabedoria emocional. Inteligência emocional. Sabe? De você olhar para uma situação e ver como é que eu vou abordar isso, como é que eu vou sair disso, o que eu vou recomendar. Né? Porque a nossa natureza de trabalho, por ser relacionamento, é o que você falou, a gente interage com uma série de áreas e pessoas, né? Tanto no cliente quanto na agência. Então, assim, jogo de cintura, sabe? Maturidade para você poder ceder, você ceder o momento e você falar o sim, falar o não, tanto para a criação quanto para o cliente, para planejamento, para a mídia. É você estimular. Outra coisa que é extremamente importante, a gente é quase que um profissional que precisa estar estimulando, um técnico, sabe, técnico, um coach que vem, que coloca fogo naquilo para fazer acontecer. O papel da gente é fazer acontecer. Né? Essa semana eu tive um evento do grupo de atendimento com o Edu Lorenzi, que é o CEO da Publicis, que é uma pessoa que vem de origem de planejamento, e ele mostrou um vídeo que eu achei extremamente interessante. Ele é clichê, mas ele é muito inteligente, que é uma moça tocando violão, cantando. Isso é o que todo mundo estava vendo. Uhum. E o ator lá que estava no filme, que era apaixonado por ela, ele via outra coisa. Ele via uma orquestra tocando com ela. Entendeu? Então, ele usou isso para dizer o seguinte: para mim, um dos papéis do atendimento é fazer isso acontecer. É uma campanha, uma apresentação, é um projeto, ele ser todo integrado, ele crescer, ele encantar, ele fazer as coisas, sabe, as pessoas admirarem. Isso faz parte do papel da gente, né? Um pouco de estar estimulando, de estar, sabe, poxa, pegando o pessoal de criação, não, vamos lá, vamos aprovar essa ideia, vamos viabilizar essa ideia, que é outra coisa importante, vamos produzir essa ideia, vamos, né? Tem o step by step, né? De se aprova a ideia, bom, agora quem vai fazer, vamos atrás de um profissional que seja importante, que consiga executar aquele projeto da forma como a gente imaginou. Então, acho que tem uma série de coisas que o profissional de atendimento ele está junto, entendeu? E é fundamental. Né? PC, assim, essas são as qualidades que um bom atendimento tem. Quais são os defeitos dessa função, dessa profissão de atendimento que você acha que o profissional precisa ficar atento para não cometer? Vou te falar, começando... Por favor. Então, eu te falar de criação. Por exemplo, de criação em relação ao atendimento, o pior erro da criação em relação ao atendimento é subestimar o atendimento. Total. É um erro. Um outro erro que a criação geralmente comete em relação ao atendimento é achar que sozinho a criação vai conseguir aprovar uma boa ideia. Não vai. Uhum. Então, são erros de criativos que, em vez de fazer um time, acham que... Enfim, é coisa um pouco de juventude, mas tem gente até que não é tão jovem que também continua pensando assim. Uhum. Isso da parte da criação em relação ao atendimento. Mas, no geral, quais são os pontos que um jovem atendimento, ou que um atendimento precisa ficar antenado em relação a essa função, a essa profissão? Olha, você que tem tanta experiência. Eu acho que você falou também uma coisa que eu acho fundamental, que é ter essa coisa de espírito de time, né? Eu acho que a individualidade, ela pode ser, talvez em alguns momentos seja importante, mas no geral eu acho que ela é prejudicial, né? Então, eu acho que tudo que você falou da criação em relação ao atendimento, eu acho que é correlato também. Eu vejo da mesma forma. Eu acho que o atendimento tem que olhar a criação como um parceiro, entendeu? E olhar como eu posso ajudar aquele profissional de criação a fazer um trabalho melhor e viabilizar aquilo que ele está fazendo, né? Na mídia, no planejamento, enfim, todas as áreas da agência, né? Eu acho que essa questão de você querer ser individualista, você querer aparecer mais do que o outro... Eu acho que isso para mim acaba até virando um defeito hoje, sabe? Eu acho que houve um tempo em que isso talvez tenha sido importante, as relações eram mais individuais, hoje está tudo mais, sabe, compartilhado. Acho que rapidamente hoje essas coisas também, inclusive, aparecem, né? Então, eu acho que eu vejo muito lá na África
que assim, hoje né, o El Orro, que foi um prêmio agora, que a África também, que você estava lá, que a África ganhou. Poxa, eu fiquei feliz da vida em ver o profissional de atendimento lá junto, vibrando junto, porque, pô, foi também pelo atendimento que a coisa aconteceu ali. Entendeu? Claro, é time. É time. É time. Então, assim, essa coisa de... Sabe? Mas aí também entra um pouco em maturidade. Acho que o tempo vai dando um pouco da dimensão das coisas, né? Então, essa coisa de ser ansioso, né? De ficar na pressão, porque também tem um papel muito chato do atendimento que é necessário, que é o operacional, que é processual, que é cobrar o prazo, que é fazer cronograma, e que isso, infelizmente, tem que acontecer. Precisa, né? Precisa, mas assim, aí o profissional de atendimento tem que ficar cobrando a criação, tem que ficar cobrando a produção, etc. e tal. Eu acho que isso aí tem que ser feito de um jeito, sabe, de espírito de time, de trabalho colaborativo, não uma coisa só, meu papel, eu começo o meu trabalho aqui e termino aqui, entendeu? Eu não gosto, eu acho que esse tipo de coisa não rola. E assim, eu já vi ótimas ideias vindo do atendimento, já vi ótimas ideias, leões inclusive vindo de mídia. Como que você vê a criatividade hoje nessas equipes e o papel do planejamento em relação à criatividade? O que o atendimento tem que fazer em relação à criatividade? Primeiro que eu acho que criatividade já não é mais uma premissa só de uma área, né? Ela é uma... Concordo. Acho que é uma característica, uma premissa do time, de comunicação, de uma agência, de uma consultoria, seja o que for. Agora, acho que para ser criativo, né, eu sempre pensei muito nisso. Assim, poxa, eu sempre olhava para os criativos e falava assim, a capacidade que aquela pessoa tem de síntese ou de contar uma história, de narrativo. E acho que tem muita coisa do talento, mas também tem muita coisa do exercício, né? De exercitar, de gastar horas, de estudar, de tudo. Eu acho que o atendimento tem que fazer isso também. Só que no sentido assim, tem que ser curioso, tem que ser interessado, tem que buscar referências. Até né? mesmo para poder discutir, se aquela peça criativa que está sendo apresentada a ele pela criação já foi feita ou não foi. Ou seja, o conhecimento, concordo 100%, o conhecimento técnico das partes, de ambas as partes, tem que ser muito próximo. Nunca vai ser igual, assim como o de criação e de planejamento é diferente, de atendimento e planejamento é diferente. Porque são habilidades diferentes. São habilidades diferentes. Mas um conhecimento médio... Sim. Tem que ter, né? Então, isso que eu estou falando, essa questão de ser curioso, de buscar referências, de estudar propaganda, vamos falar propriamente dito. Exato. Assim, de olhar. Acho que é importante. Hoje você tem o YouTube. Poxa, vai lá e coloca as melhores propagandas da década de 90. Você vai ver coisas ali incríveis, entendeu? Sabe, ideias assim, sacadas maravilhosas, construção de marca. Então, porque o atendimento também tem que comer, né? Tem que se alimentar disso, né? E acho que para justamente despertar nele a questão da criatividade, de que forma ele pode ajudar a construir alguma campanha, alguma ideia, alguma coisa nesse sentido. Nessa evolução toda que você viu, PC, da tua área, o que te chamou mais atenção? Assim, porque isso que é legal, você está há 30 anos no Batente e está aí atendendo contas super atuais e mandando ver dia a dia, tal. Total. O que você... a evolução de ferramentas, o que te chama mais atenção na evolução do atendimento? Olha, eu acho que hoje você tem quer dizer, o acesso, a distribuição da informação, a forma como você pode acessar, né? Que vem das ferramentas, Sim. Vem da tecnologia, né? Vem assim, eu vejo muito uma geração mais atual de profissionais de atendimento que mais solta, assim, sabe? Enfim, já nasceu com um chip diferente, entendeu? Mais digital, acho que isso é muito importante também. Mas assim, eu não sei, eu sempre recomendo às pessoas vai ler, vai buscar informação, sabe, ler jornal. Acho que jornal é uma coisa ainda extremamente relevante, apesar de hoje você pode consumir de várias formas, mas o jornal traz informações importantes, traz análise sobre aquele negócio, sobre o cliente, sobre uma marca super importante, né? Assistir, poder participar de palestras, de eventos também, que eu acho que
tem que ter fome de vontade. Eu acho que tem N formas de você buscar isso hoje, entendeu? Então, a tecnologia ajuda, mas eu acho que nada disso ajuda se você não tiver interesse, tiver vontade, tiver curiosidade, entendeu? Então, esse negócio de você, estou em casa, vou trabalhar, trabalho para casa, não sei o que, é legal, mas nesse tempo, o que você pode fazer para você também enriquecer teu conhecimento? Ô, PC, e o que você diria para o atendimento? Eu, como criativo, posso falar isso. Quais os conselhos que você daria para o atendimento que tem que lidar com criativo mimado? Vou explicar o que é criativo. Criativo mimado não necessariamente não quer dizer um criativo jovem, absolutamente. Não. Existem mimados de 20, 30, 40, 50 anos. Total. Que tipo de habilidade, o que fazer quando você se depara com um criativo mimado, que bate o pezinho e quer que aprove a ideia? Enfim, como é que você faz? Como é que você lida? Eu lido assim, Flávio. Eu procuro entender o lado da pessoa. Quer dizer, aliás, isso é uma questão que eu faço muito no meu dia a dia. Não só com... Nesse caso que está do exemplo que você está dando do criativo, mas isso também eu faço com os clientes. Por exemplo, para mim, dentro de um cliente, eu não tenho... Se eu atendo a empresa A... Para mim, existem vários clientes dentro dessa empresa A. Eu tenho um diretor que tem lá, está no momento profissional dele, tem um momento de carreira, tem suas inseguranças, tem suas ambições, e isso vale, dentro da estrutura hierárquica, vale para todo mundo. Então, eu considero o estagiário, eu considero o assistente. Cada um tem uma demanda. Cada um tem uma demanda. Então, tem gente que se preocupa com... Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que se preocupa com a apresentação. Poxa, essa apresentação está feia, não está bonita. Tem gente que se preocupa com o conteúdo da apresentação. Tem gente que se preocupa com a lógica, com o raciocínio da apresentação. Perfeito. E por aí vai, entendeu? Então, por exemplo, pegando um criativo mimado, eu acho que se ele é mimado... Né? Eu não vou partir da premissa que ele é mimado porque ele é mimado. Se ele é mimado é por alguma razão. Eu vou tentar entender isso. E aí vou ver como a gente vai lidar, entendeu? Só que assim como uma criança mimada, tem momentos que você precisa dar um limite, entendeu? Porque também aí entra naquilo que a gente está falando. Entra muito no individualismo que acaba pode prejudicar um trabalho que você está fazendo em coletivo, né? Agora, no geral... Falando de criativos mimados, eu acho que são pessoas que de fato têm talento, têm um diferencial que eu até relevo o mimo. Tá eu certo. relevo porque eu acho que são pessoas que realmente você precisa ter. É o jogador de tênis número 1, é o piloto de Fórmula 1, sabe? O cara que entra lá e ganha. Isso também existe na nossa profissão, entendeu? Perfeito. E para o atendimento mandão? Ou então o atendimento que dá um jeito de sempre fazer aquilo que eu acho que esse cara está com os dias contados. Não tem mais, né? Eu acho que esse cara está com os dias contados. Porque assim, hoje, rapidamente, da mesma forma que para o bem e para o mal, as coisas aparecem hoje. Acho que dentro de uma estrutura, dentro de formatos de trabalho cada vez mais coletivos, né? Que você hoje trabalha muito em time. Muito. Muito. Hoje é difícil, ou você é um consultor... e você se isola né, e faz parte daquilo. Agora, se você vai trabalhar numa empresa de comunicação... É time. Então, essa pessoa que é ou só muito operacional, muito mandona, muito não sei o quê, eu acho que ela tá com um espaço reduzido. Ela tem menos tempo de vida. Na verdade, a verdade... Tem uma frase muito boa que chama-se a verdade é filha do tempo. Ou seja, ela aparece. E o tempo hoje está cada vez mais rápido. Então, a verdade aparece. Não tem como enganar durante muito tempo. É por isso que você está há 35 anos aí, mandando ver. Eu estou há 35 anos. Eu amo o que eu faço. Que bom. Eu acho que eu nasci para isso. E vou te falar que eu era uma pessoa tímida. Sério, PC? Desculpa. Na escola, assim, eu me arrependo até hoje. PC, você era uma pessoa tímida. Como assim? Eu era uma pessoa de difícil relacionamento, olha, por incrível que pareça. Hoje eu vivo numa área que eu preciso me relacionar com todo mundo toda hora. Você se expõe, né? Você precisa liderar, você às vezes as pessoas ficam te olhando, esperando que você tome uma iniciativa. Então tá, entendeu? PC, me fala uma coisa, isso já aconteceu comigo, eu posso dizer, mas eu queria ouvir de você. Quando você apresenta uma campanha e você sente que você erra na mosca. Já aconteceu com você? Acontece sempre. Nossa, sempre não, infelizmente. O que fazer?
o que fazer, eu peço desculpa para o cliente e volto para casa. Mas aceita, óbvio. Mas aceita. Óbvio. Muitas vezes assim, você acha que você compra aquilo, você viaja junto naquilo, você acha que aquilo está legal, e aí você vai vendo na reunião que não é. Que não acontece, a reunião não acontece. Não acontece. E aí fica aquela cara, aí você fala, gente, desculpa, erramos na mosca. Erramos na mosca. Eu acho que a gente tem que ter humildade de reconhecer isso, né? O Nizam sempre falou assim, não fique viúva de campanha, entendeu? Não pode. Às vezes você acerta, às vezes você erra, às vezes não funciona, entendeu? E isso acontece direto. Já aconteceu comigo várias vezes de fechar o computador na segunda ideia, sei lá, tinha 5. Falei, não. Gente, entendemos o briefing de maneira errada. Isso. Tá tudo errado. A premissa está errada. A responsabilidade é nossa. Isso. Nos dê mais alguns dias para a gente poder voltar aqui com agora, com o ângulo certo. Olha que legal. Se você tem uma relação, porque eu acho que tem uma outra coisa importante para quem é atendimento, quem quer ser atendimento, que assim, a relação que você constrói é uma relação de confiança, né? A relação do profissional de atendimento com os outros profissionais e com o cliente passa por confiança. Então, é aquilo assim, poxa, esse cara é o líder, é o head de atendimento, esse cara entende tudo disso, do segmento, ele sabe, é um cara que, ele até muitas vezes é um facilitador do processo, ali no bom sentido, né? Então, essa questão da confiança, se você tem essa premissa estabelecida com o cliente, por mais que ele não esteja gostando, que ele não gostou da reunião, ele vai te dar, ele vai entender e vai te dar essa segunda chance. E existe também a hombridade, o caráter de você assumir um erro, né? Porque óbvio. Publicitário, a gente não é campeão do tudo. Não, poxa, é possível um erro, é possível um erro gigante, mas que ótimo que ele aconteça na reunião, ele não se perpetue, ele não vá adiante, esse erro pare ali numa reunião de apresentação, do que você forçar uma barra e continuar. Eu sempre já vi cenas, já protagonizei cenas de erros na mosca, mas toda vez que eu uso a palavra, inclusive, erramos na mosca, há uma descontração, assim, falando, tudo bem, ok, já porque isso acontece. E tem também a história do Sorrisal. Você já ouviu falar da história do Sorrisal? Não, qual é a história do Sorrisal? Então, um bom atendimento, dizem, aí você me fala se isso é verdade. Um bom atendimento tem sempre um Sorrisal no bolso, na carteira, se for mulher, na bolsa. Por quê? Imagina que está uma apresentação... Aquele mal-estar. Não, mas tem uma apresentação em que você erra a campanha. Você erra a campanha, você levou lá, trabalhou, errou a campanha, não tem justificativa, porque, sei lá, aconteceu de tudo... E você provavelmente vai perder a conta. Tem sempre o truque de você pegar o Sorrisal, colocar na boca e fazer uma certa espuma e dar Genial. E dar aquele momento... E aí para a reunião, chama o SAMU, acabou a reunião, ninguém fala mais nisso, todo mundo se preocupa, mas é digno de medalha, né? Digno de medalha. Conhecia essa? Eu tinha uma amiga... Marcelo. Que ela fazia isso, mas engraçado, ela fazia isso em relação à criação. Como é que era? Que era assim, ela chegava aquela correria, né? A reunião é agora às 4 horas da tarde. São 3 horas da tarde. Ela entrava na criação, principalmente na época que você não tinha tudo digitalizado, que você precisava imprimir layout, aquela coisa toda. Gente, cadê os layouts? Não, está imprimindo. Gente, a reunião é daqui 1 hora, eu preciso sair para o cliente, não sei o quê, gente. E aí ela via que as pessoas ela simplesmente desmaiava no meio da sala. Ela apagava. Chamava atenção. Em questão de meia hora, ela tinha todos os layouts na mão. Entendeu? Então, assim, eu nunca tinha ouvido do Sorrisal, mas essa técnica do desmaio era sensacional. Entendeu? Era sensacional. Então, assim, é sufoco, a gente passa sufoco. Passa, né? Passa. Mas eu acho que isso faz parte da profissão também. Eu vou dizer que é importante. Eu costumo dizer para os clientes que eu atendo que é o seguinte: a relação da gente não pode ser uma relação acomodada. Exato. Porque é que nem casamento. Acomodou, fica chato. Vai ficar chato. E aí vai passar, né? Vai passar uma mulher, um cara mais legal, o outro vai olhar, vai se interessar. Então tem que ser uma relação.
provocativa no bom sentido. E aí que eu acho que o papel do atendimento é muito importante, porque tá lá provocando, tá criando discussão, tá questionando, por que isso, por que não, sabe? Além, claro, atendendo o que precisa ser feito, porque a gente sabe que as coisas têm que acontecer, mas também estão olhando outras oportunidades ou outras formas de você provocar uma discussão e não ter medo de levar, não ter receio de levar, porque... Você já levou ideias que você não acreditava, mas que depois foram aprovadas e se mostraram incríveis? Já levei. Já levou? Já levei. Ideias desde que geraram projetos de comunicação e de conteúdo, etc. e tal, até coisas... recentemente eu teve um projeto que infelizmente não saiu, mas ele tinha uma premissa muito legal que estava relacionado com a Fórmula E, com o Felipe Massa. Tinha uma ideia muito bacana ali, que infelizmente a gente não conseguiu evoluir. Mas... isso, eu estudando o caso do cliente em questão, que era muito importante, essa questão da energia, hoje dos carros elétricos, Perfeito. Esse tipo de coisa, eu saquei uma oportunidade ali, levei para eles, amaram, incrível. Mas por razões X acabou não acontecendo, muito mais por questões estruturais de business mesmo, etc. Mas não é uma ideia que, inclusive, até pode acontecer no futuro. Né? Mas assim, por quê? Primeiro porque eu gosto de esporte automotivo, então eu estou muito ligado nisso. Segundo, que aí você começa a juntar o Leco, o CRE, você junta isso tem a ver com isso, como é que pode e tal. E aí cheguei numa formatação, inclusive, fui falar com o Felipe Massa, sabe? Viabilizei um monte de coisa. Eu levei o prato pronto. Pô, que legal. Entendeu? Isso foi muito legal. Pena que não saiu por outras razões, mas tinha tudo para sair. Assim como eu já fiz de outras formas, já fiz de outras maneiras, menores e ideias. Mas aqui, assim... Cheguei até a criar um jingle já. Qual jingle? Um jingle para Maisena. Você vai ter que cantar aqui o jingle para Maisena. Como que é? Mas eu não vou lembrar. Eu lembro que tinha um pagode, que chamava o Pagode da Amarelinha. Que era um pagode famoso aí. A marca Maisena é toda amarela. A marca amarela. Aí o que eu fiz na época? Eu falei, gente, tem aqui... Quicando. Tá pronto. Tá quicando. É só mudar. E a gente fiz uma letra, fizemos uma letra, gravamos e coloquei no ar o negócio. Que bacana. Então isso foi divertido, porque foi assim, uma letra que fala de amarelo, que tem a ver com a amarelinha, com não sei o quê, a embalagem da Maisena é amarela. Então assim, não importa se a ideia é pequena, grande, tem que ser... Mas já aconteceu, adequada. Mas já aconteceu de você levar uma campanha, uma ideia que você fala, meu Deus, isso não vai dar certo. E já aconteceu ao contrário, e deu. E já aconteceu ao contrário, de você levar uma ideia, achar que vai rolar, vai dar super certo, e não deu, e não ficou bom. Já aconteceu isso? Já. Acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Eu atendi Vivo há muito tempo, né? Uma vez a gente levou uma ideia de que essa coisa da qualidade da conexão, e a gente tentou representar isso. Você estava comigo nisso. Lembra que os devices desapareciam? Sim. Aquilo foi uma coisa complicada, né, de execução ali. Foi uma coisa que no final acabou não funcionando muito, né? Mas enfim, sempre tem, né? Você acha que... Mas aí qual que é a minha pergunta para te perguntar isso, para chegar num ponto? Como achar energia e como achar força para recomeçar? Porque a nossa vida, a vida de agência, a gente vende estratégias, vende ideias, vende coisas intangíveis até elas serem tangíveis. E o cliente paga para que sejam tangíveis. Isso tem uma taxa de sucesso e uma taxa de insucesso. Lógico. A minha pergunta é como conviver emocionalmente com o fracasso. Com o sucesso, emocionalmente, todo mundo sabe conviver. Você convive muito bem com o sucesso. Mas como conviver com o fracasso? Vou dar um exemplo da minha parte. Assim, eu já fiz campanhas que não funcionaram. Absolutamente não funcionaram. Cara, me dá uma sensação, já me deu. Hoje a experiência vai te ajudando a errar menos, né? A gente sabe disso. Né? Dando mais critério e tal. Mas às vezes não está na sua... Às vezes são coisas que vêm do nada e comprometem o resultado. E assim,
para mim, me dá uma tremenda dor de cabeça, uma tremenda chateação, e depois você vai tentando resolver. Como que funciona esse atendimento que está ali junto com o cliente? Porque muita gente que está ouvindo a gente, às vezes não tem a coragem de levar algo mais arrojado, ousado, justamente com o receio desse sentimento que eu estou falando agora. Como equilibrar isso? Como mexer com isso? Olha, eu vou te responder assim no que eu acredito, né? Eu acho que se você é apaixonado, se você gosta do teu cliente, não estou falando apaixonado no sentido bíblico, eu estou falando no sentido de você gosta, você acredita. Eu acho que isso faz parte, né, de erros e acertos. E aquilo um pouco que eu falei com você, né? O cliente também tem que ser parceiro teu nessa história, porque a gente sabe, a gente trabalha com coisas intangíveis, né? Então eu tenho uma campanha, poxa, eu posso até, a experiência pode me dizer, isso funciona, isso não, isso é legal, não. Mas eu não quero, eu não consigo assinar agora aqui embaixo e dizer, isso vai ser sucesso absoluto. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, assim, acho que essa parceria, esse casamento, no bom sentido, que tem que existir, é o que permite erros e acertos, mas eu acho que no erro você tem que corrigir rápido. Eu acho que não deixar... Você não pode... Você não, sabe? Boa. Não sofra pelo erro. Eu acho que rapidamente tira do ar, troca, faz outra coisa, sabe? Não tenha medo de reconhecer que aquilo está errado. Faz parte, né? Primeiro, não é uma premissa só sua, não foi uma decisão só sua, isso foi uma decisão de um colegiado, né? Para você pôr uma campanha no ar. Então, acho que esse tipo de coisa faz com que você, poxa, errou, mas o que eu posso fazer rapidamente para corrigir a rota, acertar esse tipo de coisa? Então, agora, olhando para o atendimento, quer dizer, ele no sentido de liderar isso é fundamental. Porque você imagina o seguinte, Flávio, nessa hora é a hora que dá aquele baixo astral. Exatamente. E olha o papel que a gente tem, dizer, não, peraí, gente, vamos embora, vamos lá. Como é que eu vou animar de novo, reanimar, reacender a chama em todo mundo para criar um negócio do cacete que vai ser incrível e vai. Então, é complicado. Relações humanas, por isso que eu falo que a premissa é relacionamento, é você entender as pessoas, é você saber que momento que elas estão, como é que você pode, né? É cuidar, eu acho que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. Cuidar é uma boa palavra. É uma palavra boa. Exato, o atendimento é cuidar. É cuidar do cliente, é cuidar da agência, é cuidar do produto, é cuidar da campanha. Tem que cuidar, por isso que eu falei, para mim, assim, o atendimento legítimo, ele existe pela questão de gostar de pessoas, pô. Sabe? Eu gosto de gente, entendeu? Agora, eu fico imaginando assim, né? No começo, você tinha o RTV, você tinha a criação, você tinha o cliente para lidar, você tinha orçamentação de coisas, enfim. Hoje em dia, você tem BI, você tem performance, você tem social listening, você tem... Cara, e você tem que entender um pouco de tudo. De tudo. A tua área de manobra, eventos... Sim, ativação, branding, de brand pesquisa. Content, né? Ou seja, hoje um atendimento que curte, além de ter essa vocação de cuidar, de curtir, de gostar de pessoa, tem que ser um clínico geral, né? É um clínico geral. É um clínico geral. O cara tem que entender, ele não precisa entender profundamente de tudo, mas ele tem que entender de tudo. Então, porque vai chegar um momento que, por exemplo, para o criativo não vão perguntar sobre o BI, se bem que o criativo pode dizer ou não sobre uma análise, sobre alguma coisa. Porém, para o atendimento, mesmo que ele não entenda muito, algo ele precisa entender. Não tem dúvida. Tanto de mídia, até porque ele vai, de orçamentos. Naquela orquestração que a gente estava falando, que momento que eu envolvo a pessoa do BI, que momento que eu... É o maestro, então. É o maestro, né? Tem esse papel também. Que momento que eu preciso fazer pesquisa... Precisa fazer pesquisa? Não precisa? É importante fazer pesquisa? Como é que eu conduzo isso? O planejamento, como é que eu coloco o planejamento dentro do projeto? Qual vai ser o papel dele? O que ele precisa fazer? Entendeu? Então, agora, para isso você precisa entender um pouco o que as pessoas fazem, né? Para você poder... Isso... E a formação disso, como que é, PC, hoje em dia? Onde você se informa? Fala onde você busca conhecimento...
Eu acho que nas próprias relações, né, que você vai criando, então hoje Mas quem não tem essas relações, por exemplo, eu estou trabalhando em Joinville, eu estou trabalhando no Amazonas, sou atendimento. Como eu faço para evoluir cada vez mais, não tendo... Por exemplo, eu trabalho fora de São Paulo, eu posso ser associado do grupo de atendimento? Do grupo de atendimento... Pode, a gente tem umas questões ainda, umas limitações de acesso. A gente tem site, tem conteúdo, a gente tem essa... Aliás, bem legal isso que você está falando, é uma questão que a gente, de conteúdo acesso. A gente só não tem ainda, como a gente organiza muitos eventos, a gente ainda nem todos tem link, tem streaming, etc. E tal. Isso é uma evolução que a gente está, inclusive, para o ano que vem, vendo se a gente consegue ter em todos. Né? Mas sim, por exemplo, o grupo de atendimento, a gente tem lá... drops, que são vídeos com dicas de diversos profissionais de diversas áreas sobre o que é ser um bom atendimento, qual é o papel do atendimento, o diferencial do atendimento. Tem as questões de inter-relação com as áreas, né? Como é que o que é planejamento, o que é mídia, como você pode... Mas até mesmo no YouTube você tem vários conteúdos que não estão linkados ao grupo de atendimento, mas que estão disponíveis. Não, né? É por isso que eu falei, a curiosidade, para mim, a premissa da curiosidade é o que move esse profissional de Joinville, seja de onde for, a buscar esse tipo de informação, porque hoje o acesso é muito fácil. É muito fácil. Ele tem que saber, ele tem que qualificar a busca dele. Entendeu? Muitas vezes ele não sabe, então ele tem que recorrer. Aí por isso que existe um grupo de atendimento e negócios, por isso que existe um grupo de mídia, por isso grupo que existe de planejamento. Grupo de planejamento, que são entidades que não têm fins lucrativos, que estão no sentido que existem com o objetivo de capacitar, né? De desenvolver, de inspirar. A gente fala muito isso lá no grupo de atendimento e negócio. A gente inspira as pessoas, porque a premissa da gente lá é dar acesso. Eu dou acesso ao Flávio, eu dou acesso, né, o grupo de atendimento ao Eduardo Lorenzi, que é um CEO, o Márcio Santoro, seja algum VP de mídia, não importa, entendeu? A gente consegue abrir um canal de comunicação para os associados terem esse tipo de poder vivenciar momentos de... ouvir. Hoje em dia, com as redes sociais, com esse conteúdo aqui, por exemplo, com outros diversos conteúdos, é muito mais possível você ter comunicação de alto nível em qualquer lugar onde você estiver. E cada vez que eu vou para o interior, para os interiores aí desse país e vou conversar, vou trocar uma ideia nas faculdades, eu vejo que a qualificação das pessoas é muito superior ao que era antigamente. Mas muito. Mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender, que é o seguinte, que eu escuto muito isso. Você trabalha numa agência grande, você trabalha numa África, que é uma das agências mais exponenciais, não sei o quê. Não, é verdade, eu trabalho lá, a gente tem acesso, tem recursos, etc e tal. Mas isso não quer dizer que se você não é de São Paulo, se você está numa coisa, que você não consegue, primeiro, fazer o que a gente faz, porque isso tem muito a ver com o talento individual e de time, né? Que hoje tem muita gente lá na África que vem de todas as regiões do Brasil. A África sempre foi plural nesse sentido. Sempre foi, né? Então, inclusive, tem gente lá que vem de diversas regiões. Agora, essa pessoa que mora fora dos grandes centros, vamos dizer, principalmente São Paulo, que é o centro, acho, principal de agências, eu acho que sabe, essa questão de buscar essas referências, de ouvir, de ver vídeo, de ler, leitura também. Hoje você tem N artigos, N coisas publicadas, você tem livros, você tem conteúdo, né? O teu próprio livro, enfim. Tem coisas que isso tudo dá embasamento, né? E, para mim, isso nada fica de pé se a pessoa não tiver curiosidade, vontade e querer fazer acontecer. O que você acha, assim, do futuro da tua atividade dentro da comunicação? Do atendimento? Sim, especificamente do atendimento e também das agências como modelos. O que você tem a falar sobre o futuro dessa indústria que a gente está? O que você sente? Eu sinto assim, eu acho que cada vez mais, eu acho que é um trabalho colaborativo, é cocriação, a criatividade é uma premissa que
que diferencia hoje as agências de outras empresas, né, no nosso setor. Eu acho que buscar essa coisa do entendimento. Hoje você tem negócios surgindo em velocidades absurdas, né? Você vê essas fintechs, você tem acho que a dinâmica, né? Tem diversos segmentos que estão implodindo, né? E do nada você nasce um anunciante, né? Esse aí com necessidades muito específicas. Eu acho que eu ouvi uma frase outro dia que eu adorei, que fala o seguinte, não sei se é um dito popular, não sei, eu ouvi do Luciano Huck esse negócio, eu adorei, que fala assim, você quer ir rápido, você vai sozinho, você quer ir longe, vai de turma. Entendeu? Eu achei isso aí muito legal, porque assim, tá bom, você quer resolver rápido, beleza, vai sozinho, agora você quer ir longe, sabe, pensando em fazer acontecer, é trabalho em time, não tem outro. Entendeu? Não tem outro jeito, é colaborativo. Cada um com a sua habilidade, é isso que é importante entender, né? A criação tem habilidade, o planejamento, o atendimento, a mídia, o BI, a produção, né? A gente tem especificidades que fazem parte de cada um. Eu acho que isso tem que ser respeitado, mas a soma disso é o que vai fazer a coisa acontecer. Tem uma coisa engraçada, assim, eu estava vendo recentemente, há 1 ano e meio, 2, a profusão de houses, agências house. Sim, para dentro dos clientes. Para dentro dos clientes, que é o fenômeno de você, cliente, você cria, contrata criativos, tal, então, e você tem isso internacionalmente, nacionalmente, Sim. muito. Aí eu vi também muitas startups, como você falou, fintechs, startups de maneira geral também fazendo a sua área de criatividade, porque afinal, para você criar uma startup, você precisa de muita criatividade e muito método. Então, Lógico. É perfeitamente possível fazer a sua comunicação. Lógico. Mas agora, 1 ano e meio, 2 anos depois desse boom, eu vejo que algumas houses estão sendo desativadas. Dessas mesmas empresas que criaram, eu vejo que algumas fintechs e algumas startups, elas já procuram um apoio um pouco mais profissional, de especialistas, trocando inclusive por equity. Isso. Né? Ou seja, há um fluxo, há uma onda há um ir e vir, né? Um yin e o yang aí, de movimento profissional. Mas eu vejo hoje um profissional de atendimento, atendimento e negócio. E-negócio. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu vejo para a criação, eu vejo em várias... gente que faz audiovisual, eu vejo em vários segmentos uma profusão de chances e oportunidades. Eu não sei a tua opinião, mas hoje a impressão que dá, apesar da nossa indústria estar um pouco debilitada pelo baixo crescimento do país, mas aí também é o país como um todo, nos últimos 15 anos. Né? Não adianta. Eu vejo que nunca foi tão bom para se fazer comunicação do que hoje. Isso não quer dizer que o que sai hoje seja melhor do que antes, não. Mas tem muito mais oportunidade. Muito mais oportunidade. Você concorda com isso? Eu concordo totalmente. Eu acho que assim, essas experiências, né, que você estava falando, de levar agências para dentro de cliente, que funciona, que não funciona, eu acho que faz parte, né? Mas no fundo, por isso que eu acho assim, eu acho que nós temos um diferencial que é criatividade. Né? O publicitário, a gente sabe dar valor e usar a criatividade a favor de geração de negócio, geração de ideias, esse tipo de coisa. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Não. Né? E eu acho que cada um no seu quadradinho aqui, entendeu? Nesse caso. Então, assim, poxa, os clientes estão querendo... Tudo bem, eu até entendo que eles estão levando para dentro, eu acho que por questões de processo, otimizar custo, velocidade de resposta, porque hoje em rede social... Você tem que ter um cara ali plugado respondendo, porque dependendo do teu... Não pode demorar 1 minuto. Não pode demorar 1 minuto. Você pode perder um cliente, você pode perder você pode gerar uma tragédia se você não responder por N razões. Até porque hoje a rede social, né, aquela questão do tribunal social, a gente já viu casos de empresas que fecharam, negócios que foram prejudicados, pessoas que foram prejudicadas por conta do poder hoje de mobilização que as redes sociais têm.
Então, agora, na hora que você fala das ideias, de oportunidades, de você formatar, eu ainda acho que a gente, enquanto publicitário, a gente ainda tem esse property, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso faz com que, de fato, a gente vira o especialista, né? A gente tem essa especialização e acho que as empresas têm, a gente tem, inclusive, eu acho que é o valor do que a gente faz. E cada vez mais vai ter que ser isso, né? Se a gente pensar um pouco no como a gente ganha dinheiro hoje, né? Eu venho, né, com 35 anos, comecei falando aqui de TV, não sei o quê, que era comissão de mídia. Comissão de 20%. Era assim, a cada 100 dinheiros investidos, 20 ficavam na agência, né? Que era a agência, inclusive o termo agência vem disso, de né? agenciar espaço. De agenciar espaço, né? A origem vem disso. Hoje é de agenciar estratégias, agenciar negócios, hoje criatividade. Por isso que a gente fica mais na criatividade, né? E essa questão da mídia, da remuneração, ela vai evoluir, ela vem evoluindo, continua evoluindo. Tem paradigmas aí que precisam ser quebrados, ser resolvidos. Por isso que eu acho que a gente tem que buscar o valor do que a gente faz está na criatividade. Está na criatividade no sentido do intangível. Qual é o valor que você... Sabe, se você faz uma campanha, você lança enfim, um produto, uma marca, qual o teu valor? Se ela gerou um valor, qual é a participação que a agência tem nisso, entendeu? Eu acho que deveria haver um reconhecimento cada vez maior, cada vez mais no lado business e de equity e de parcerias e de porcentagens sobre até o próprio negócio, do que propriamente, eu acho que talvez isso no futuro aconteça. Isso com as startups já acontece, de agências, que é o nosso caso, por exemplo, que a gente já investiu e fez a comunicação toda de uma startup, enfim, através tendo equity da própria empresa, ou seja, tendo parte da própria empresa. Eu acho que isso está cada vez mais na mesa. Isso está cada vez mais na mesa. Isso pode ser um bom futuro para a nossa profissão aí. Total, eu acho que é o futuro. Entendeu? Eu acho que, de fato, hoje eu vejo como, né, tentando adivinhar um pouco aqui, bola de cristal, eu acho que eu vejo um futuro mais por aí, né? E um futuro onde as pessoas têm que ser cada vez mais interessadas, mais curiosas, sabe? A verdade não é cheia de verdade, entendeu? Aprender a ouvir é muito importante. Exatamente. Falar é muito importante, mas saber ouvir também. Eu estou tendo uma sensação de vitória quando às vezes saio de uma sala de reunião em que consigo ver que as pessoas têm uma qualidade de ouvir. Às vezes terminar uma frase é quase impossível. É impossível. Sem ser interrompido. É impossível. É verdade, é verdade. Mas assim, acho que dentro disso, se você sai com aquilo aprovado, vamos em frente, puxa vida, realmente... E é uma coisa que a gente tem que celebrar muito, né? Eu concordo. Tem que celebrar. Eu acho que não vale a pena, não é legal se você... E eu estou falando celebrar, tem que ser festa. Tem que celebrar, dizer assim, é conquista, né? Acho que a gente tem que, passo a passo, dizer, puxa vida, a campanha está aprovada, a campanha foi para o ar, a campanha está dando resultado, vamos celebrar em time, né? Todo mundo teve um papel naquilo, é importante. Eu acho que a gente tem que reconhecer, né? Agradecer, tem que reconhecer as pessoas que estão com a gente, que as pessoas trabalham pra caramba, entendeu? Eu acho que hoje tem, né, essa dinâmica também, começa cedo, termina tarde, você é impactado por WhatsApp, por e-mail. Puta, é uma loucura hoje, entendeu? Tipo, como é que você não me mandou aquilo que eu ainda não te pedi, sabe? Assim, é mais ou menos esse nível, né? Enfim, acho que é por aí. PC, muito obrigado. Uma honra. A gente, acho que tocou vários assuntos aqui bacanas, assim. E se quiser terminar como você quiser. Não, eu acho assim, para quem está ouvindo, eu acho assim, que, e quem quer ser atendimento, para mim, lembre que relacionamento é a natureza do trabalho, gostar de pessoas, se apaixonar, né, pelo negócio, pela agência que você trabalha,
né? Agregue valor naquilo que você faz. O papel da gente é gerar negócios, é também resolver processos, mas também gerar negócios. Então, pensa nisso. Eu acho que o não a gente já tem, né? Eu acho que conheça o cliente que você atende, conheça o negócio, conheça a agência que você trabalha, conheça as pessoas. E dentro desse ecossistema, né, que você forma, eu acho que você consegue ser feliz e realizado, né? E eu estou há 35 anos, eu estou nesse mood. E eu não pretendo desistir. Parece que começou ontem, né? Essa animação toda. Eu não pretendo desistir. Eu não sei até quando eu tenho, mas assim, todo dia eu acordo, poxa, que legal, vamos lá, vamos fazer. Muito legal, pessoal. Muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Um abraço. Obrigado.